Nos últimos dias, uma polêmica tem sido debatida aí, pelo menos no universo de cinema, de cultura. Eu quero falar sobre toda essa polêmica que está envolvendo a questão da escalação de Lupita Nyong'o para interpretar Helena de Troia. Essa aqui é a Helena de Troia, de acordo com o afresco romano de Pompeia do século II d.C. Essa aqui é a Helena de Troia, de acordo com Nolan, em 2025 d.C. E após o rumor de que Lupita Nyong'o interpretará Helena de Troia no épico A Odisseia que tá chegando por aí, restou ao público se perguntar: até tu, Nolan? Olha a imagem que o Thiago deixa o vídeo inteiro atrás dele para mostrar sobre como a Lupita Nyong'o não se encaixa para ser uma Helena de Troia. Eu quero fazer algumas reflexões sobre esse tema e sobre os argumentos levantados de ambas as partes, mas eu quero que vocês se recordem de 3 números. O primeiro deles é 44.127. O segundo é 120,9 e o terceiro 1492. Esses 3 números serão importantíssimos para a última reflexão que eu quero fazer aqui. Acompanha comigo que você vai entender. Para quem caiu de paraquedas nesse tema aí, pode ser que seja o caso de alguém, vai ser lançado esse ano o filme do Christopher Nolan, A Odisseia. E já saíram os primeiros trailers e neles as pessoas já perceberam ali a escalação da Lupita Nyong'o para o papel da Helena de Troia. E isso aí gerou um rebuliço, porque nitidamente não é a estética de uma grega do século, sei lá, 9, 10 antes de Cristo. Então já veio rapidamente as pessoas questionando. Ai, tudo lacração. E já veio as pessoas defendendo Que a representatividade, que é importante, que não faz diferença e tal. E eu vendo esses dois lados e os argumentos apresentados, foi importante eu observar para onde esse debate estava indo, quais os argumentos foram apresentados por ambas as partes, digamos assim, e ver mais ou menos, né, o que eu imaginava, o que eu percebia de cada um deles. Primeiramente, eu vou tratar das pessoas que concordam com a escalação e até defendem que tinha que ter escalado mesmo. O primeiro argumento é o da representatividade, né? E lembrando sempre do fenômeno que aconteceu durante muito tempo em Hollywood, que era a escalação de atrizes e atores brancos para personagens negros ou mestiços, né? Às vezes indígenas e tal. Isso aconteceu durante muito tempo, por N fatores. Provavelmente tinha uma questão de racismo também envolvida, né? Não podemos falar que foi em todos os casos, mas excluir também que tinha é impossível. Tinha também o fator de que eram poucos atores e atrizes negras, o que não exclui também a questão do racismo, mas isso acontecia. E eu acho que esse argumento ele é extremamente furado. Por quê? Você quer comparar ou equivaler um erro que era cometido anteriormente com um outro erro que pode estar sendo cometido agora? Antes eram escalados atores e atrizes brancas para personagens negros. Agora são escalados atrizes e atores negros para personagens brancos. Eu acho que querer equivaler essas duas coisas é como você colocar chifre na pessoa que te colocou chifre e considerar que os dois erros foram anulados. Eu não consigo ver como que isso é justo ou sequer equiparável, porque na minha visão são 2 erros. Você está somando uma aqui com outra aqui. Eu não vejo problema nenhum em você entupir o cinema de personagens negros e atores e atrizes negros. Pode fazer o quanto você quiser. Façam bons filmes, pelo amor de Deus. O que eu mais estou sentindo falta. Agora, quando você inverte a coisa, nitidamente você está querendo causar um determinado impacto, principalmente quando você usa histórias que são muito consolidadas, que é o caso da Odisseia. E aí eu entro no segundo argumento que a maioria das pessoas tem dito, né, que é não fazer diferença para a história. De certa forma, a Helena, na história da Odisseia, realmente não vai fazer muita diferença. Primeiramente porque eu acho que a Helena participa nessa história de menos de 5% do filme, realmente. Ela só vai participar de um momento em que Odisseu é quase que resgatado ali, né, pelos espartanos. Ele fica hospedado ali durante um tempo. Tanto o Odisseu, se não me engano, e o filho dele também fica hospedados em Esparta. E ele é ajudado por Menelau. Ali vai ter um jantar de conversas e tal. Então, realmente, a participação da Helena nessa história é pequena. O problema é, se você coloca uma atriz nessa circunstância de uma personagem, de uma história que é tão clássica, você nitidamente está querendo causar um impacto. Não importa. E aí eu entro no próximo argumento que eu vi, por exemplo, no caso do Jurandir. Nolan não está querendo agradar os jurados do Oscar ou querendo o Oscar quando escala uma atriz dessa. O Christopher Nolan não é obrigado a fazer um casting
de personagens pretos para concorrer ao Oscar. Isso não é verdade. Não existe essa regra. Ele poderia colocar essa diversidade, né, na produção do filme em outros lugares da produção, em outros estados ali, não necessariamente nos personagens ou nas atrizes. Mas nós temos que ser muito sinceros. É o mesmo impacto você colocar uma pessoa negra trabalhando na direção de elenco ou em qualquer outro lugar que seja por trás das câmeras e colocar uma atriz negra num personagem que já foi representado por outra atriz, um personagem que é extremamente conhecido na história da literatura, é o mesmo impacto. Eu não sei o que exatamente está na cabeça do Nolan, mas eu sei que faz muita diferença para os jurados do Oscar um conjunto de pautas que você vai abordando no seu filme. Nós temos que lembrar sempre do exemplo do filme Emília Pérez. No Oscar do ano passado, Emília Pérez foi o filme mais indicado e quase ganhou vários prêmios, inclusive nas prévias, o que a gente pode chamar de prévias do Oscar, que são os outros prêmios, e eles limparam vários prêmios desses e se você for analisar o filme, ele é horrível, ele é péssimo. Man to woman. From penis to vagina. É um filme horrível que ganhou vários prêmios porque ele preenche vários dos requisitos de pautas que o Oscar quer que os diretores e roteiristas tratem em seus filmes. E ele só não fez uma limpa no Oscar também porque a atriz principal resolveu falar um monte de asneira, né, no momento errado. Porque se ela fala logo depois do Oscar, não tinha problema nenhum e provavelmente ela tinha ganhado o Oscar de melhor atriz e o filme tinha ganhado vários prêmios. Porque é nítido que os votantes do Oscar, principalmente nas categorias de mais destaque, né, melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor ator, principalmente nessas categorias, votam com o sentimento, votam com a ideologia. E as pessoas sabem disso. E colocar um ator ou atriz que vai causar uma polêmica, né, procurando essa representatividade e, a dizer pela obra do Odisseia, uma representatividade forçada num personagem que não precisava. Isso é nítido. É lógico que ele não vai dizer isso na entrevista. Mesmo que existissem negros na época da Odisseia na Grécia, as pessoas nitidamente sabiam de que parte do mundo aquelas pessoas eram. Nitidamente elas não eram gregos e elas eram retratadas como outras pessoas que não os gregos. Porém, Helena era grega. Mas também tem os argumentos de quem discorda da escalação e está bombardeando o Nolan e o filme antes mesmo de ser lançado. O primeiro de todos, né? Esse diretor, como todos os outros de Hollywood, quer só lacrar. Olha, Nolan não é um diretor que costuma fazer isso em seus filmes. Mesmo que aconteça em alguns momentos ou algumas coisas podem ser interpretadas desta forma, mas ele costuma fazer filmes um pouco mais sóbrios, um pouco mais isentos dessas pautas, né, na moda de hoje. Então eu meio que dou o benefício da dúvida. É um diretor que eu gosto. Eu provavelmente vou assistir o filme no cinema, até pelo que eu já falei. Essa personagem, mesmo na história original, nessa história do Odisseu, ela tem uma participação muito pequena, muito periférica. Eu acho que é possível dar esse benefício da dúvida aí pro diretor, mesmo que ele tenha feito isso, mas eu acho que na história final ali é meio periférico isso. E é claro, o argumento que mais deu problema, né, deu postagens e tal de pessoas famosas dizendo que Lupita Nyong'o não seria capaz de iniciar uma guerra. Agora, nós temos que falar o seguinte, né? A Diana Kruger também não seria capaz de iniciar uma guerra. Para ser sincero, quem conhece o mínimo da cultura grega e da cultura de Esparta, porque Menelau era o rei de Esparta, nenhuma mulher era capaz de iniciar uma guerra. As guerras não eram iniciadas por mulheres, elas eram iniciadas por honra. Inclusive a representação que é colocada no filme de Troia, que a guerra foi iniciada por um desejo de riqueza, de poder, blá blá blá. Eu não tô falando que isso não existia, mas na história de Troia, né, na verdade na história da Ilíada, o personagem Agamenon, ele é irmão de Menelau e ele vai para a guerra pela honra do irmão. O que eles estão falando ali é sobre um homem ter entrado no país, né, de um dos dois reis ali, os reis mais influentes da Grécia naquela época, e roubado, porque na história original ela é meio que sequestrada. Não é uma história de romance maravilhoso, tão cheio de temperatura como é ali no filme de Troia. Mas na história original ela é sequestrada e eles vão para resgatar a honra do Menelau.
e não buscar a mulher mais bonita do reino. Não era tão comum as mulheres ter essa participação tão relevante assim na sociedade. Eu, para ser sincero, eu nem acho a Diana Kruger esse símbolo de beleza todo. Quando eu penso em beleza feminina, nas atrizes aí mais conhecidas do mundo, eu não penso nem na Diana Kruger e nem na Lupita Nyong'o. Envolve uma questão de gosto também, mas claro, envolve uma questão de proporção, de harmonia. Eu acho que a beleza tem um fator objetivo e eu acho as duas atrizes bonitas. No entanto, eu acho que o fator beleza ou impulso para provocar uma guerra, ele é meio bobo, porque quem conhece o mínimo dos espartanos sabe que eles usavam qualquer pretexto para ir para a guerra e qualquer coisa era mais ou menos uma ofensa à honra deles. Inclusive, nas obras, nos diálogos de Platão, ele critica os espartanos pelo excesso de visão militar. Ele critica outras sociedades ali do ambiente grego também pela falta de visão militar, né? Mas Esparta, ele tem uma crítica pesada porque na visão dos atenienses, que era o caso de Platão, os espartanos eles eram desmedidamente militarizados. Então, faltava essa visão que Platão tinha muito, da sabedoria, da busca da verdade, da contemplação do bem, da busca pelo conhecimento, pela busca da filosofia, né, genuinamente, e ele via nos espartanos uma falta disso. Inclusive, ele já demonstra, tanto ele quanto Aristóteles também demonstra, que eles veem na sociedade espartana algumas sementes de decadência. Mesmo que eles vençam algumas batalhas, o que é normal, porque era uma situação ali, né, uma sociedade extremamente militarizada e treinada para a guerra, mas eles viam, olha, eles podem ganhar batalhas, mas ao longo prazo eles não vão ter os conhecimentos para gerir a sociedade, eles não vão ter consciência desses problemas intrínsecos das sociedades. Então Platão critica os espartanos pelo excesso de visão militar da sociedade que eles têm. Uma guerra para um espartano, ela poderia ser catapultada por qualquer coisa, mas a mais importante de todas era a honra. O fator de honra para um espartano era importantíssimo. E se considerar o período ali e a situação real da guerra de Troia, que é representada no livro da Ilíada, a coisa da honra era tão importante que aquela batalha entre Menelau e Paris por Helena, ela era séria. Tem que se lembrar que naquele momento já havia ali quase 10 anos de guerra e de cerco a Troia. Tava todo mundo desesperado querendo ir embora para casa. Quando eles fizeram o acordo de haver essa batalha e quem ganhar levar a Helena e a guerra acabar ali, este acordo, ele era genuíno. Inclusive, no livro, eles fazem vários sacrifícios, eles fazem rituais para oficializar o acordo que eles fizeram perante os deuses. E aí eles consideram, olha, quando acabar essa batalha, o vencedor vai pegar a Helena, vai levar para casa e a batalha acabou. Só que ali no livro tem interferência de deuses e aí a coisa descamba e a guerra é levada até as últimas consequências da destruição da cidade de Troia mesmo. Mas esse fator de honra era extremamente importante, principalmente para os espartanos. Então, considerar que uma mulher ela era ou não capaz de iniciar uma guerra, nem Diana Kruger, nem Lupita Nyong'o. Eles iniciaram a guerra pela honra. E também não foi pelo dinheiro ou pelo poder exclusivamente, como é representado no filme de Troia, que é uma visão completamente moderna, né? Não vim aqui por causa de sua bela esposa. Vim aqui por causa de Troia. Na verdade, uma visão até deturpada, considerando que tudo o que é feito no mundo é por ganância, poder e blá blá blá. Isso também é uma visão bem deturpada. Mas aqui nós voltamos aos números que eu falei desde o início do vídeo. E eles são importantíssimos para a gente fazer a maior reflexão e é a que eu mais queria passar para vocês. O primeiro deles é 44.127. Esse é o número de homicídios cometidos no Brasil no ano de 2024. Você pode ver esse número aqui no Anuário de Violência que saiu no início de 2025. Ou se você preferir, 120,9, que foi o segundo número. 120,9 é o número de assassinatos por dia cometidos em 2024. Por que eu quis levantar primeiramente esses dois números? Porque eu acho meio ridículo a quantidade tanto de produções de cinema baseado em coisas supérfluas, quanto a briga e o debate em torno de assuntos que são completamente periféricos, completamente desnecessários. Perto deste número de homicídios cometidos em um ano, somente no Brasil, qual é a importância da escalação de uma atriz de cor de pele X ou Y para um papel
de um filme de Hollywood. Se vocês preferirem, porque estamos falando de representatividade, de papéis de mulheres, então nós temos o terceiro número que eu falei, 1492. Esse é o número de feminicídios praticados no Brasil também no ano de 2024. São mais ou menos 4 cometidos por dia. Se vocês querem realmente valorizar a mulher, por que nós não começamos por valorizar a vida da mulher? Por que nós não começamos a valorizar fatores que são realmente importantes para a nossa sociedade? Se você não consegue considerar que o número de assassinatos cometidos no país é muito mais importante do que falar da cor de pele de uma atriz nomeada para fazer um determinado personagem, eu acho que o nosso senso de hierarquia de valores está completamente invertido. Ah, mas nós estamos falando de cinema, então esse é o tema do momento. Tá, se vamos falar de cinema, por que nós não falamos da quantidade de filmes que são feitos sobre a ditadura militar, levando em conta que a ditadura militar, em 20 anos, matou, pelo que se tem registro, 434 pessoas. Esse número ele é entre assassinatos e desaparecimento. 434 pessoas em 20 anos. Neste momento, no ano, pelo menos 2024, nós superamos esse número que foi cometido pela ditadura em 20 anos, nós superamos ele a cada 4 dias. A cada 4 dias, morrem mais brasileiros do que morreu no período inteiro da ditadura militar. No entanto, olha a quantidade de filmes que nós temos sobre ditadura militar. E quantos filmes mostram esse massacre que tem sido feito aos brasileiros todos os anos? O que eu quero mais deixar como reflexão aqui é que todas essas pautas, elas são importantes, sim, de ser refletidas, mas elas devem ter, no senso nosso de hierarquia, o seu lugar correto. E não você tratar uma coisa que é totalmente supérflua, superficial, como a coisa mais importante do dia a ser debatido. Ah, mas a representatividade dos negros é muito importante ser tratada. Sim, vou dar outro dado importantíssimo. Desses 44.127, 80%, ou mais exatamente 79% das pessoas assassinadas são negras. Isto não é mais importante do que uma representatividade numa escalação para um papel de cinema? Se vocês considerarem este número, então nós devemos concentrar nossas energias em debater outras coisas, e não a cor de pele de uma atriz, provavelmente multimilionária, de um filme, de um diretor também multimilionário, de um estúdio multibilionário. Será que nós estamos dando a devida importância aos fatores de mais importância da nossa sociedade? Será que nós não estamos deixando de fazer filmes que mostram um pouco dessa violência, como Cidade de Deus e Tropa de Elite? Estamos falando muito sobre histórias de 2 ou 3 mil anos atrás, que são sim importantes de ser registradas, de ser revividas, porque são histórias maravilhosas, transmitem boas mensagens. Mas será que a gente não está fazendo esforço demais para falar sobre temas periféricos? É só pegar a quantidade de filmes, ainda mais os recentes, e concorrendo ao Oscar desse ano, sobre ditadura militar, e olhar para os crimes que são cometidos hoje. É claro que cada vida importa, com certeza, mas nós temos que saber muito bem discernir o peso e a medida de cada circunstância. Eu quero sim ver boas histórias, eu quero ver boas histórias sobre qualquer momento da história humana, da sociedade humana, mas eu acho que é muito importante a gente ter documento histórico e, claro, em formato de filme também, dos maiores problemas que a gente tem hoje. E com certeza, a escalação de uma atriz de determinada cor para determinado papel não é o maior deles. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Escreva aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Não quer dizer que na minha reflexão e no que eu acho que é o correto, está realmente correto. Você pode ter uma visão diferente. E eu gosto de ler os comentários, gosto de perceber se a minha visão está um pouco mais próxima das pessoas que me assistem. Até o próximo vídeo.